Marcos 1,38 diz: Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, a fim de que eu pregue lá também, porque afinal foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos: se quiseres, pode me purificar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu sua mão, tocou nele e disse: eu quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Você pode fechar seus olhos aí? Dá a mão a essa pessoa que está do seu lado, com seus olhos fechados, sua cabeça curvada. Agora que a chuva da abundância deu uma estiada, queria que você fechasse seus olhos, respirasse fundo. Porque Tu és Deus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o louvor, seja a glória, seja a honra e o poder, ao que está sentado sobre o trono, que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória, ninguém vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, Deus. Que nada roube a sua glória aqui nessa noite, que ninguém roube a sua glória aqui nessa noite, que não haja distrações e que nós não vamos usar adereços, nós não queremos usar as nossas técnicas. Eu não quero, Senhor, usar o que eu sei fazer de melhor. Eu quero deixar ser usado por Ti. Que sejamos como uma ponte, como um farol, que sejamos apenas um instrumento onde o Senhor vai falar através de nós. Que os nossos corações estejam abertos para o Senhor e que a Tua palavra reine em nossos corações. Que o Senhor seja o centro dessa mensagem, o centro deste culto, e que toda glória e honra que é devida seja dada ao Senhor em nome de Jesus. E no terceiro andar, você pode aplaudir bem forte o nome dEle? Você precisa aprender que toda vez que falar a respeito de Jesus, você não bate palma aqui. Jesus, você bate palma no terceiro andar. Sempre que for uma autoridade, você tem que bater palma com excelência. E se tratando a respeito da autoridade, você precisa bater palma direito. Eu lembro da época que eu cantava o hino nacional na escola, e toda vez que o pessoal batia palma no final, não podia. Ainda não pode bater palma depois do hino?
Até hoje eu não sei porquê. Mas eu lembro que a gente ia bater palma, a diretora gritava: não bate palma não. Mas para Jesus você tem que aplaudir direito, porque a Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você tem um instrumento de 10 cordas. Olha para as suas mãos aí. 10 cordas que Deus te deu. Vamos lá. A Bíblia diz que nós estamos pregando a respeito dos encontros de Jesus. Pessoas que foram até o encontro dele, pessoas que se depararam a ponto de Jesus parar no caminho para conversar com essas pessoas. Você vai ver várias pessoas na Bíblia, e o paizão vem dando N de exemplos durante essa série de mensagens, de pessoas que se encontraram com Jesus e pessoas que Jesus encontrou com elas. Você vai ver muitas pessoas na Bíblia a qual Jesus parou por elas e a qual algumas pessoas pararam por Jesus. E agora nós vamos falar a respeito de um leproso, de alguém que foi curado por Jesus de uma forma linda, porque a Bíblia diz que Jesus estava na sogra de Pedro, de Simão. Ele estava na sogra dele, na casa dela, e quando ele estava lá, a Bíblia diz assim que uma febre a tomou aquela mulher a ponto de deixá-la de cama. Aquela mulher estava com uma febre tão alta que ela estava de cama, ela não conseguia se levantar. E febre é um sintoma bom, porque na verdade febre está te informando que tem algo de errado com o seu corpo. Enfim, então febre não é uma doença de laudo para falar: você está com febre, você está doente. Febre, não, febre está te avisando que tem algo de errado com o seu corpo. E aquela mulher, que é a sogra de Pedro, ela está de cama. E a Bíblia diz que Jesus está na casa dela agora. E quando Jesus chega lá, ele coloca a mão, estende a mão sobre ela e diz assim: levanta-te dessa cama, seja curada. E quando ele estende as mãos, aquela mulher levanta. Alguém que não conseguia levantar porque estava doente, quando Jesus estende a mão, ela consegue ficar agora inclinada, ela consegue ficar sentada. E a Bíblia diz que imediatamente a febre foi embora. Diga amém. Então eu não sei a forma que você chegou aqui hoje. Você chegou rastejando, inclinado, sentado. Não sei se você quer ficar deitado. Não sei como que está a sua vida espiritual. Mas Deus está com a mão estendida para você. Se você pegar na mão de Jesus aqui hoje, você vai sair daqui hoje curado. Você vai sair daqui hoje melhor do que você entrou. Diga amém. Então ele cura essa mulher. E a Bíblia diz assim que o povo, a fama dele já estava tão grande que todo lugar que ele pisava, se ele chegasse na janela, as pessoas: olha, Jesus está ali. Então via uma grande multidão. Se ele chegasse na porta, Jesus está ali, também via uma grande multidão. Ele tinha que ficar em lugares solitários, porque todo lugar que as pessoas viam ele, aglomerava-se uma grande multidão. Igual quinta-feira profética na Mensageiros, porque Jesus está aqui. E a Bíblia diz assim que ele então vai dormir, mas acorda de madrugada. E a Bíblia deixa claro e específico, no versículo 37 ou 36, não vou me lembrar agora. Se o Connect achar junto comigo, pode colocar. Que ele levanta de madrugada quando ainda estava escuro, e ele vai orar. E ele vai orar agora, ele vai conversar com o Pai. Repare-se que ele está num dia de muitos atendimentos. Eu não sei você, mas o dia que eu tenho muito atendimento é um dia que me deixa muito cansado. Embora seja bom um dia de muito atendimento, quando você conversa com várias pessoas, mas é um dia que suga muito a sua energia, suga muito de você. Talvez você fala muito, está com a voz cansada, talvez você pensa muito para responder aquelas pessoas. E principalmente Jesus, que era uma pessoa que tinha que manifestar poder. Então dele sempre saía virtude, então dele sempre saía poder. Então, além de ser um desgaste físico, além de ser um desgaste mental, Jesus também passava por um desgaste, vamos dizer, espiritual. Um desgaste a ponto de ter que ficar lutando no mundo espiritual o tempo todo, porque ele estava sempre liberando poder das pessoas. Só que aqui ele acorda pela manhã, pela madrugada, ainda de noite, perdão, e ele vai orar. E quando ele vai orar, a Bíblia diz assim que os discípulos encontram ele, vai atrás dele e fala: Jesus, o que o senhor está fazendo aqui? Tem um tanto de gente procurando o senhor. Ele fala assim: olha, aí é o versículo 38, ele diz: vamos para outra cidade, porque eu vim para pregar o evangelho. E isso é engraçado, porque se tem muita gente procurando Jesus, mas ele quer ir para outro lugar,
E ele diz de forma específica, se você quiser colocar no telão de novo 38, que eu vim para pregar o evangelho, significa que as multidões de pessoas que estavam procurando ele, não estavam procurando ele por causa do evangelho. Se tem uma multidão procurando Jesus, e se ele quer partir para outro lugar, significa que tem gente procurando ele por causa de interesse. Tem gente que vem na quinta-feira profética por causa de interesse. Tem gente que vem dizimar o Senhor por causa de interesse. Tem gente que senta numa cadeira por causa de interesse. Então Jesus diz, não, eu vim para pregar o evangelho. E o evangelho significa boas novas. O evangelho significa notícias boas de salvação. O evangelho significa restauração daquilo que é quebrado. O evangelho significa, se alguém estiver triste ao ouvir o evangelho, é uma boa notícia, essa pessoa vai sair daqui feliz. Então Jesus não veio aqui hoje para atender os nossos desejos, mas ele veio hoje para pregar para nós o evangelho. Ele está aqui hoje para te dar as boas notícias. Ele está aqui hoje para te dar as boas novas. E é isso que ele faz. Ele vai para uma cidade vizinha. E quando ele chega nessa cidade vizinha, ao chegar lá, a Bíblia diz assim que chega um leproso perto dele. Esse leproso, ele precisava ficar num leprosário, um lugar isolado para leproso. É um lugar onde pessoas que daquela época precisavam ficar isoladas. E você precisa entender que naquela época, principalmente as doenças e a medicina não era tão avançada quanto é hoje. Hoje talvez você pode ter alguém na família, um conhecido, um amigo que tem lepra e está no meio de todo mundo. Hoje eu atendi um cliente que tinha lepra. E está tudo bem, porque hoje a medicina, você entendeu essa questão, não é assim, não é contagioso dessa forma. Mas naquela época, principalmente, essa questão de uma pessoa estar com lepra, além de ser vista como uma pessoa que estava em pecado pelas pessoas daquela época, também era um sinal que a pessoa tinha que ficar isolada. Então um fluxo de sangue, que é o que aconteceu com aquela mulher, um sangue que não parava, uma hemorragia que não parava, essa pessoa precisava ficar isolada. Uma pessoa que andava encurvada, porque ela tinha a sua coluna, os seus ossos atrofiados, essa pessoa tinha que ficar isolada. Uma pessoa que era cega, uma pessoa que tinha qualquer tipo de deficiência, essa pessoa ficava isolada. Talvez por isso que os discípulos perguntam para Jesus, quem que pecou? Foi essa pessoa ou foi o pai que pecou? Jesus disse, ninguém pecou. Não foi o pai, não foi essa pessoa que pecou. Isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifestada. Então pessoas enfermas ao seu lado, pessoas, de repente até você, passando por um momento difícil, isso não é por causa do seu pecado. Não é uma punição de um Zeus para você, porque a gente enxerga Deus como Zeus, né? Aquele pai do Hércules que está sempre com um raio na mão, querendo castigar. Quem que eu vou matar hoje? Não, isso é Zeus, isso não é Deus. Deus é um pai de amor, e aquilo que você está passando não é para te matar e não é por causa do seu pecado, é para que a glória de Deus se manifeste em você. Eu achei que isso era uma notícia boa. Alguém pode trocar para mim esse microfone? Está falhando muito, por favor. Então aquele leproso chega agora perto de Jesus e ele quebra um grande paradigma. Ele podia estar à beira da morte porque era alguém que vivia isolado. E além de viver isolado, a sua mente, ela projetava só a questão de ficar sozinho. A sua mente projetava a questão somente de ficar isolado. E eu não sei se você sabe, você conhece alguém que descobriu que estava com câncer e a pessoa viveu uma vida assim, bela, em perfeito estado, mas ao descobrir que estava com câncer, ela começou a de repente a viver uma vida cabisbaixa, lentamente, aquilo que era lentamente se tornou rapidamente, e a pessoa morreu assim que descobriu que estava com câncer. Alguém conhece pessoas assim? Por que dizem que isso acontece? Obrigado. Porque, melhor, obrigado. Só me dá um pouco de retorno. Por que dizem que isso acontece? Porque o emocional da pessoa começa a ficar afetado. E a pessoa começa a se entregar à doença. Então esse cara que está com lepra agora era uma pessoa que vivia isolado, sem esperança, e é alguém que estava se entregando a essa doença. Mas o que é engraçado nessa pessoa, nesse homem que está com lepra, é que aqui ele ouviu falar que Jesus estava entrando na cidade. E quando Jesus está entrando na cidade, ele não aceitou continuar da forma que ele estava. Se ele ouviu falar de Jesus, ele quis ir até o encontro de Jesus. A Bíblia diz no versículo 40, o leproso aproximou-se dele. Então você precisa entender que a primeira coisa você precisa demonstrar grande determinação.
A situação que você está enfrentando agora, aquilo que você está passando agora, para você vencer isso, você vai precisar mostrar a sua determinação para o Senhor. Quando eu mostro para Ele a minha determinação, eu estou mostrando para Ele que eu quero muito sair do quadro que eu estou vivendo agora. Eu não quero continuar tendo lepra, eu não quero continuar nesse pecado, eu não quero continuar na mesmice, eu não quero continuar nesse casamento fracassado, eu não quero continuar nessa empresa que não me valoriza, eu não quero continuar sendo chamado desse rótulo, desse título, eu quero ser uma pessoa diferente. Então você precisa ter determinação. É o que esse leproso teve. Aquele homem já estava no estágio mais avançado da sua doença, ele podia se aproximar de ninguém, mas ele aproximou-se de Jesus porque ele não desiste. Ele quer receber o seu milagre, então ele demonstra para Jesus uma grande determinação. O que nós precisamos demonstrar para o Senhor, para nós vencermos hoje, é aproximar-se dEle e dizer para Ele que nós estamos dispostos, que nós queremos servi-lo, nós queremos ser curados de verdade. Então nós não podemos fugir de Deus, nós precisamos correr para Ele. O problema é que na maioria das vezes, quando nós pecamos ou quando nós caímos, a tendência é afastar. E por que a gente faz isso? Porque a gente aprendeu com Adão e Eva. Adão e Eva, quando eles pecam, a Bíblia diz assim, que eles se escondem do Senhor. Ao invés de eles chamarem Deus e falar: Deus, nós pecamos, nós comemos do fruto que o Senhor falou que não era para comer, eles não fazem isso, eles se escondem. E na maioria das vezes, quando nós erramos, quando nós caímos, nós queremos nos esconder da presença. Porque quando nós nos sentimos sujos do pecado, quando nós nos sentimos imundo de algo, nós queremos correr de Deus, ao invés de correr para Ele. Coloque a mão carinhosamente no ombro da pessoa do seu lado e diga: não corra de Deus. Diga: corra para Deus. Fale: independente da situação, Ele pode te purificar. Dois, você precisa demonstrar uma profunda humildade. O primeiro, que você precisa de uma determinação, e a segunda coisa, que você precisa mostrar uma profunda humildade. E escuta isso aqui: humildade não é andar de bermuda e chinelo havaiano. Não é. Cuidado para você não confundir as coisas. Eu conheço muitos ricos que são humildes e conheço muito pobre que é soberbo. Tem gente que acha que ser humilde é ser pobre. Engano seu. Tem pobre que não tem nada, mas que é uma soberba danada. E se ficar rico... Eu ouvi uma vez um pobre dizer: eu estou sendo muito humilhado, mas o dia que Deus me exaltar, eu vou humilhar muita gente. Eu disse para esse pobre: então você nunca vai ser exaltado, porque Deus não exalta ninguém para humilhar outras pessoas. Deus nunca vai fazer isso. Deus vai te exaltar para que mais pessoas sejam exaltadas através de você. O leproso se aproximou-se dele, suplicou-se de joelhos. Como que o leproso chegou diante de Jesus? Vamos mais alto que essa chuva? De joelhos. Em profunda humildade, ele reconheceu quem tinha todo o poder. Meu lindo, Deus te trouxe aqui nessa noite para falar com você que Ele tem o poder de resolver aquilo que você precisa. Então chega com humildade perante o Senhor. E chegar com humildade é você se ajoelhar. E eu gosto, porque a pergunta daquele leproso é: se tu quiseres, tu podes me curar. Ele misturou uma indagação com uma certeza que ficou bonita na frase. Helena, ele sabia que ele tinha o poder, mas ele joga para Jesus. Ele sabe que Jesus pode, mas ele fala: se tu quiseres, tu podes. É só se tu quiseres. Sabe o que é o nosso problema? Que nós queremos colocar Deus contra a parede e falar: faça a minha vontade. Enquanto você pode orar e falar: Senhor, se tu quiseres, isso pode acontecer. O que Jesus vai fazer quando nós falamos para Ele: se tu quiseres? Olha a continuação do versículo. Enchendo de compaixão, Ele diz: eu quero. Você sabe por que ele estava cheio de compaixão? Primeiro, porque ele é Jesus. Segundo, porque ele estava orando minutos atrás. Falar com Deus muda a forma de você falar com as pessoas. Conhece alguém arrogante? Conhece uma pessoa soberba que desfaz de todo mundo? Essa pessoa não tem relacionamento com Deus, não tem.
Porque quando alguém conversa com o Pai, ela começa a conversar igual o Pai. Quando alguém se relaciona com Deus, ela começa a se relacionar com as pessoas como Deus se relaciona. Por que Jesus veio e disse para os discípulos: eu estou aqui para dar o exemplo a vocês? Ele está dizendo: quem vê a mim, vê o Pai. Então, se você teve minutos de oração e você não conseguiu perdoar essa pessoa, mesmo depois de minutos de oração, você orou a Deus errado. Se você teve um problema com o seu cônjuge, se você teve um problema no trabalho, com o seu patrão, com o seu pastor, com um irmão que está do seu lado, você fez uma oração, chegou na igreja e pediu a Deus por vingança, você está orando ao Deus errado. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus compassivo, o nosso Deus é o Deus de compaixão. O nosso Deus é aquele Deus que, quando alguém diz, se tu quiseres, Ele diz, eu quero. Porque Ele não resiste a um coração humilde. Ele não resiste a um coração que chega perto dele de joelhos. Mas o coração que se aproxima perto dele de joelhos é aquele coração que alcança o coração de Jesus. A lepra era uma doença incurável, o problema insolúvel, mas o impossível dos homens é possível para Deus. Aquele homem não foi com uma arrogância, pelo contrário, ele foi com uma profunda humildade. Ele se ajoelha em profunda humildade, ele diz, Senhor, se tu quiseres, ele está adorando a Deus. Com aquela profunda humildade, ele reconhece quem Jesus é, que ele era o único capaz de entregar um milagre em sua vida. Para receber o milagre, você vai precisar se colocar debaixo das mãos de Deus e deixar o seu orgulho de lado. Aquele homem podia dizer, eu já estou velho, eu já tentei de tudo, eu nem sei por que eu tenho essa lepra. Ele podia usar o seu orgulho ao seu favor e não receber a sua bênção, mas ele se humilha. Ele já estava pronto para receber a palavra que Deus ia liberar sobre ele. A minha pergunta para você é, você está pronto para as palavras que Deus vai liberar sobre você? O problema não é que Deus está preparando, aquilo que Deus tem para você já está pronto. Quem não está pronto somos nós. Eu vi uma vez uma pessoa falando, não, você não casou ainda porque Deus está preparando. Ele fez o mundo em 7 dias, você acha que vai demorar 40 anos para te dar um esposo e uma esposa? O que é seu já está pronto. Quem não está pronto é você. Fala quem está do seu lado, quem não está pronto é você. Dói, essa parte dói, né? Boa noite, né? Boa noite. Hoje, eu sou o pastor do amor. Eu prometo que no final você vai chorar. Se você não chorar, eu choro sozinho. Mas os milagres que Deus tem para nós já são palpáveis a nós. Nós precisamos chegar diante dele com humildade. Nós precisamos olhar para dentro de nós e entendermos por que isso não acontece da forma que eu quero que aconteça. Por que isso está fora do lugar, se nós cantamos nada fora do lugar? Por que isso está quebrado, se eu canto nada quebrado? Tem decisões na minha vida que eu preciso entrar com uma humildade diante da presença de Deus e reconhecer que eu vou precisar da mão dele e da soberana vontade dele. A terceira coisa, você precisa demonstrar uma fé real. Fala comigo, fé real. Você precisa demonstrar uma fé real. Diga comigo, fé real. Um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos, se tu quiseres, pode purificar-me. Ele está afirmando a pergunta que ele fez, porque é uma fé real. Eu sinto no meu coração, quando em algumas orações, que certas orações saem de dentro do meu coração. Alguém sente isso? Tem coisa que quando você vai orar, parece que veio lá de dentro. Você fala assim, cara, isso vai acontecer, porque eu senti que veio muito. Alguém já sentiu isso? Achei que era só comigo. Mas é uma coisa louca, e isso é chamada de fé real. Tem coisa que quando eu determino, Israel, quando eu falo, vem lá de dentro. É como se fosse uma coisa que eu acreditasse muito, e passa assim, horas, e aquilo acontece. Porque eu começo a depositar a fé real em Deus. Aquele leproso aproxima-se de Jesus, não com dúvidas, não cheio de convicção. Deus tem o poder para fazer um milagre na sua vida. Aí você diz, será? Você está numa quinta-feira profética, nós estamos cantando que Deus está indo na frente, nós estamos cantando que Deus está abrindo caminho. Você está cantando isso com dúvidas, será?
Nós estamos cantando que abril será o melhor mês da sua vida. Nós estamos dizendo que ao trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas, os céus vão ficar escancarados. Você está dizendo, será? Deus não atende fé duvidosa, Deus atende fé real. E quando eu tenho uma fé real, eu recebo da parte de Deus aquilo que Ele tem para mim. Quando você recebe da parte de Deus aquilo que Ele tem para você, é porque você pediu com uma fé real. Ele sabia que Jesus podia todas as coisas, ele sabia que Jesus era o dono das causas impossíveis. Ele creu na seguinte confissão: Senhor, Tu podes. E Deus diz, eu posso, eu quero. Naquele momento, imediatamente, aquele leproso é curado. Eu quero profetizar que hoje, pela fé, Jesus vai colocar um ponto final nesse sofrimento que você diz, Senhor, se Tu quiseres. Ele está dizendo do céu hoje, eu quero e eu posso. Com determinação, com humildade, com fé real, hoje você vai alcançar aquilo que você busca em Deus. Porque foi assim que aquele leproso chegou perante Deus, perante Jesus, o Deus encarnado. Pela fé, nós cremos que aquilo que é impossível torna possível. Pela fé, eu creio que Jesus pode ressuscitar aquilo que estava morto. Pela fé, eu acredito que o único e Salvador e o primeiro torna-se o meu milagre real, porque a sua verdadeira identidade está em ser um filho de Deus. E quando Ele tem compaixão dele, Ele olha para ele, Ele libera cura sobre ele, é porque Ele sabia de fato quem Ele era. Aquele homem mostrou uma grande fé, uma determinação tão humilde, uma fé tão genuína e verdadeira, que ele recebeu o seu resultado. A Bíblia diz que Jesus advertiu ele de uma forma severa e disse, não conte para ninguém o que você acabou de receber, vá apenas no sacerdote, ofereça a sua oferta e está tudo certo. Só que aquele homem recebeu algo tão grande da parte de Deus, que ele sai contando para todo mundo que Jesus fez. E quando as pessoas olhavam para ele, ele se tornou irreconhecível, porque alguém que era lepra, agora, alguém que tinha lepra, alguém que era leproso, agora tinha uma pele como de um bebê. Quantos produtos vendem, oferecem para nós as redes sociais, limpa cravo, limpa espinha, limpa acne, Rocutan, deixe sua pele limpa, use isso aqui por 30 dias, e aquele homem recebeu da parte de Deus um milagre tão genuíno que a sua pele foi purificada. A pele dele não foi só purificada por fora, como ele recebeu uma purificação do lado de dentro. O problema é que as pessoas hoje buscam ser purificadas do lado de fora, andar bonitinho do lado de dentro, mas o coração e a alma podre. Andam estar sempre bem maquiadas, estar bem sempre vestido, trajados, cabelos penteados com gel, do lado de fora, mas uma sujeira e um sepulcro caiado do lado de dentro. Andam estar bem trajados e tem até a aparência de quem está purificado, mas por dentro precisa ser tocado pelo Senhor. Jesus, ao estender as mãos, ele diz, eu quero, seja purificado. A palavra de Deus para mim e para você essa noite e ao nosso encontro é, eu quero te purificar por completo. Você pode estender as suas mãos direitas assim comigo? Estende a sua mão direita, diga, Senhor, eu quero ser purificado. Feche seus olhos e diga, eu quero ser purificado, até por aquilo que eu acho, muitas das vezes, que eu já fui purificado. Sabe, tem coisas na nossa vida que nós enfrentamos e que nós passamos, que nós achamos que nós já estamos limpos. Tem coisas na nossa vida que nós, ao caminharmos com o Senhor, nós olhamos para nós e achamos que nós já estamos purificados. Só que todos os dias é dia de purificar. Se todos os dias não fosse um dia de purificar, o sangue de Jesus não ia nos limpar do pecado. Se o sangue nos limpa, significa que nós muitas das vezes estamos sujos.
E Deus te trouxe aqui nessa noite para te purificar por completo. Eu disse, Deus te trouxe aqui nessa noite para te purificar por completo. E ao te purificar, você vai sair daqui contando testemunhos ao Senhor. Antes as pessoas vão dizer, caramba, mas não estava por um fio o casamento. Caramba, mas não estava ruim a vida. Caramba, mas a pessoa não era aquela pessoa cabisbaixa, não era aquela pessoa doente. Era. Agora essa pessoa se tornou uma pessoa purificada. Essa pessoa se tornou uma nova pessoa. Essa pessoa tornou uma pessoa que Deus purificou. E quando Deus purifica diante dos homens, essa pessoa fica irreconhecível. Então eu não sei quais eram os rótulos que você recebeu, eu não sei qual é o leprosário que você ficava, eu não sei qual é a doença que você carregava, mas a partir de hoje Deus está dizendo para você, eu quero te purificar.